Olá pessoal, nós vamos então iniciar aqui uma aula de farmacoepidemiologia. Vou abrir aqui a aula para a gente começar a apresentação. A aula de hoje seria sobre as causas da ocorrência de efeitos negativos da utilização de medicamentos e outros tópicos importantes a serem discutidos. Bem, iniciamos falando sobre as causas da ocorrência de efeitos negativos da utilização de medicamentos e explicitando que são 8 as principais causas da ocorrência desses efeitos negativos. Um deles são os problemas de adesão. Então, se o paciente não faz adesão conforme orientação do profissional da saúde sobre o modo correto do medicamento, o tempo de uso, esses problemas relacionados à adesão podem gerar efeitos negativos. A exemplo do uso de antimicrobianos. Então, se o paciente deve usar o medicamento por 10 dias, vamos supor, um comprimido de 12 em 12 horas, e ele acaba usando durante 6 dias e acredita que está curado e para com o tratamento, isso pode gerar um efeito negativo. Por exemplo, o recrudescimento da infecção. Isso é só um exemplo de vários outros relacionados à adesão à terapia. Outra causa da ocorrência de efeitos negativos seria a genética. Então, existem pacientes que podem ter alterações genéticas que predispõem a que eles venham a desenvolver algum problema relacionado a medicamento. A exemplo da falta de enzimas que são capazes de metabolizar medicamentos. Existem pacientes que têm problema genético que induzem a uma deficiência na metabolização de fármacos. Outra causa seria as doenças de base. Então, pacientes que são nefropatas ou hepatopatas tendem a ter mais problemas relacionados a medicamentos pelo fato de justamente terem problemas na metabolização ou na excreção de fármacos. O hepatopata, como fármaco, o fígado é o principal órgão de metabolização de fármacos, então esse processo seria então prejudicado. Já facilitando, por exemplo, o acúmulo do fármaco e uma maior possibilidade de efeitos adversos ou de reações tóxicas. Já o paciente nefropata, ele pode ter também problemas mais, nesse caso, relacionados com a excreção do fármaco, que pode também culminar com um aumento do risco de efeitos adversos. A dieta é outro fator importante na ocorrência de efeitos negativos devido à utilização de fármacos. A exemplo de dietas ricas em cálcio. Então, o paciente que faz dietas ricas em cálcio, ele deve evitar fazer o uso de medicamentos concomitantemente à ingestão de cálcio, pois isso pode acarretar, por exemplo, na formação de quelatos com determinados antimicrobianos. Isso, dentre diversos outros fármacos que podem sofrer esse tipo de efeito. E isso acarretando com a perda ou diminuição da absorção e, consequentemente, de um efeito negativo que seria a ineficácia terapêutica. O uso concomitante de fármacos também pode levar a efeitos negativos, dentre os quais a interação medicamentosa. Então, deve-se ser bem criterioso o uso de medicamentos. No caso aí, os pacientes polifarmácia devem tomar bastante cuidado com o uso de fármacos, pois eles podem interagir entre si e causar efeito negativo, a exemplo do risco tóxico ou da ineficácia. O status nutricional também é importante. Nós sabemos que os pacientes bem nutridos têm uma melhor condição de metabolizar fármacos, ao passo, por exemplo, que pacientes com problemas de nutrição podem
desnutridos são mais susceptíveis a reações adversas a medicamentos. Sendo assim, com base nessas causas da ocorrência de efeitos negativos, alguns a gente já falou, mas quais são os principais efeitos negativos da utilização de medicamentos? Então, nós temos aqui o efeito colateral, que seria um efeito terapêutico ou farmacológico secundário, mas que muitas vezes não é desejável, a exemplo da sonolência causada pelo uso de antialérgicos. A reação adversa, que seria uma reação não desejável, não seria um efeito farmacológico, e sim um efeito danoso. Porém, dose terapêutica, exemplo da irritação gástrica causada pelo uso de alguns anti-inflamatórios, mais notadamente o ácido acetil salicílico. A doença induzida por medicamentos também é outro efeito negativo da utilização de medicamentos. O paciente pode ter, por exemplo, dano hepático decorrente do uso prolongado de determinados fármacos, a exemplo do paracetamol. Outro efeito negativo seria o erro de medicação. Então, devido ao fármaco não ser... O erro de medicação é decorrente de vários processos. Um deles pode ser devido à prescrição prescrição médica de forma inadequada, não seguindo os princípios básicos de farmacologia. Então, às vezes, o profissional prescritor, que não necessariamente o médico, pode ser o dentista, até mesmo o farmacêutico, quando dá prescrição de medicamentos isentos de prescrição médica. Esses profissionais, além de outros que podem vir a prescrever no âmbito hospitalar, por exemplo, os enfermeiros, eles podem errar na prescrição. Esse erro de prescrição é um dos erros de medicação que pode levar a um efeito negativo da utilização do medicamento, porque o prescritor pode prescrever uma dose não adequada para o peso corpóreo para a idade da criança, ele pode prescrever uma dose acima da dose farmacológica, ele pode estender o tratamento por além de um tempo necessário e saudável, entre aspas, para o paciente, e seguro para o paciente. Então, ele pode prescrever de forma ilegível, e isso também pode levar a outro tipo de erro de medicação, que seria o erro de dispensação. Então, o erro de dispensação pode levar a um erro de administração do fármaco. Então, basicamente, devido a uma leitura equivocada, devido a consequente de uma prescrição médica ilegível, o profissional que dispensa o medicamento pode errar, né, e causar problemas para o paciente, não só o farmacêutico, também assim como os balconistas. Tem uma rotina grande de dispensação de fármacos, muitos dos quais com prescrição médica. As interações medicamentosas também são efeitos negativos da utilização de medicamentos. Observe que alguns desses efeitos negativos são consequentes. Eles complementam os outros. Por exemplo, as interações medicamentosas podem ser decorrentes de erros de medicação, ou da prescrição, ou da dispensação, ou da administração. Lembrando que o erro de administração, nenhum profissional de saúde pode ter errado, e o paciente pode ter errado na hora de administrar o medicamento. Sendo de grande importância a orientação farmacêutica e a orientação dos profissionais de saúde sobre o uso correto do medicamento. E às vezes o paciente faz uso de forma inequivocada, ele introduz medicamentos novos na sua rotina de uso de fármacos, e tudo estaria correndo certo e ele acaba errando na hora de administrar, porque administra com outros medicamentos, porque toma com leite, porque toma com determinados sucos, com o estômago cheio ou com o estômago vazio. Mesmo com orientação, ele pode fazer uso do medicamento de forma equivocada.
As interações medicamentosas podem ocorrer em decorrência desse uso inadequado por parte do paciente, mas também podem ocorrer pelos erros de medicação, de prescrição. O próprio prescritor pode prescrever medicamentos que já são, eles não se, como é que eu posso dizer? São medicamentos que não são adequados de serem utilizados juntos, incompatíveis. Então, alguns medicamentos incompatíveis podem ser prescritos por profissionais de saúde, prescritores, que podem levar a problemas com medicamentos. Isso decorrente de uma interação medicamentosa. A intoxicação medicamentosa também pode ser decorrente, por exemplo, de um erro de medicação, por uma prescrição equivocada, uma dose terapêutica, uma dose acima da dose terapêutica, não é? Ou pelo próprio uso inadvertido por parte do paciente, ou devido a uma interação medicamentosa que leva a um quadro de intoxicação, porque um medicamento pode, por exemplo, interferir no metabolismo de outro fármaco, causando o acúmulo deste no organismo. A inefetividade terapêutica, que nós já mencionamos com relação aos antibióticos, que pode ocorrer devido ao uso inadequado, devido à interação com nutrientes, devido não adesão ao fármaco, à terapia. E o uso abusivo, que também é outro efeito negativo da utilização de medicamentos. Com base nesses efeitos negativos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu em 2009 a RDC, a Resolução da Diretoria Colegiada número 4, e o CVS criou em 2010, o Ministério da Saúde criou em 2010 a CVS número 5 de 2010, cujo foco que estabelece essas duas diretrizes ou leis, elas estabelecem os principais focos da farmacovigilância no Brasil, que são 8. Suspeita de reações adversas a medicamentos, eventos adversos por desvios de qualidade, eventos off-label, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica, intoxicações, erros de medicação e uso abusivo. Bem, as suspeitas de reações adversas a medicamentos, nós já viemos falando em sala de aula que elas devem ser notificadas pelos profissionais de saúde. E nós, como profissionais farmacêuticos, nós somos obrigados por lei a notificar reações adversas a medicamentos. Isso já é previsto, apesar de ser pouco praticado, mas é de fundamental importância que as reações adversas a medicamentos sejam notificadas, mesmo apenas suspeitas, porque isso pode gerar sinais de alerta, conforme nós vamos falar oportunamente, e que façam com que a Anvisa entre com intervenções, como por exemplo, suspensão de lote, ou retirada de circulação do medicamento por um tempo, ou colocar o medicamento na lista de controle especial, mediante com venda mediante retenção de receita, ou a indústria pode ser, digamos assim, a indústria pode ser intimada a modificar a bula do medicamento, pode ser orientada a modificar a bula do medicamento com base nas reações adversas que se tornem mais frequentes ou detectadas, que há reações adversas mais graves, por exemplo, não são nem descritas, muitas vezes, por conta do não conhecimento destas, conforme nós já falamos anteriormente. Os eventos adversos por desvios de qualidade também são focos da farmacovigilância no Brasil. Quem trabalha em drogaria aqui, que está ouvindo esse vídeo, certamente, assistindo esse vídeo, certamente já teve contato com medicamentos na sua rotina de prática com medicamentos. A venda, já tiveram contato com medicamentos que tinham nítidos desvios de qualidade, como por exemplo a falta de
cápsulas ou de cápsulas ou comprimidos em blisters, ou a presença de sedimentos ou turvação em determinados medicamentos líquidos, a presença de cristais em medicamentos injetáveis, isso tudo é desvio de qualidade que deve ser notificado e é uma preocupação, é um foco da farmacovigilância no Brasil. Outro foco seria os eventos adversos devido ao uso não aprovado. Por exemplo, existem pacientes que fazem uso de medicamentos contra hipercolesterolemia e eles fazem uso para emagrecer, devido a conhecimento de colegas, de amigos que ouviram falar que esses medicamentos têm essa utilidade. Então, é um uso chamado label off-label, ou de hipoglicemiantes orais, também diuréticos, que as pessoas usam para tentar emagrecer, que são considerados usos não aprovados pela Anvisa e que podem gerar problemas de saúde para os pacientes. Então, um profissional farmacêutico, ao detectar, ou de saúde, de um modo geral, ao detectar esse tipo de problema, deve se ater, notificar, porque é um foco da farmacovigilância no Brasil estabelecido por lei. As interações medicamentosas também são importantes. É um foco importante da farmacovigilância no Brasil. Nós já falamos que essas interações podem ocorrer por prescrição ou por automedicação. A inefetividade terapêutica total ou parcial, isso é importante, principalmente quando essa inefetividade ocorre via interação medicamentosa ou determinados fármacos que estão sendo utilizados na rotina médica e que muitas vezes já estão entrando em caducidade e que é necessário ter conhecimento da inefetividade terapêutica destes, inclusive para restringir o uso ou orientar para que esse uso não ocorra, já que eles não serão eficazes para o problema detectado. As intoxicações, que também são importantes, problemas de saúde pública relacionados a medicamento. O medicamento é a primeira causa de intoxicação no Brasil e no mundo, e todos os anos tem sido a segunda causa de óbito, juntamente, ou a segunda ou a terceira causa de óbito, juntamente com os animais peçonhentos, acidentes com animais peçonhentos. Então é de grande importância que sejam notificadas em casos de intoxicações, tanto no âmbito hospitalar, quanto no âmbito privado, no âmbito do que nós chamamos de varejo farmacêutico, já que essas intoxicações podem ser intencionais ou não intencionais, não é? Mas a maioria delas acaba sendo não intencional. Quando a gente fala intencional, é que a pessoa tinha o objetivo de se intoxicar. Agora, ou mesmo uma tentativa de suicídio. Agora, as intoxicações não intencionais são aquelas que o paciente fez uso do medicamento acreditando que estava fazendo a coisa certa e acabou desenvolvendo um quadro de intoxicação. Os erros de medicação potenciais ou letais são focos da farmacovigilância no Brasil também. E isso aí é bem rotineiro também. Uma importante causa de intoxicação por medicamentos seria decorrente dos erros de medicação. Nós vamos falar um pouco a respeito disso oportunamente. Assim como o uso abusivo. Seria o uso para além do necessário. O paciente pode fazer uso abusivo tanto de medicamentos, tanto propositalmente, quanto sem nem perceber que está fazendo esse uso abusivo. Tem certos pacientes, como idosos que sofrem de dor crônica, que fazem esse uso exagerado de determinados fármacos e acabam tendo problemas decorrentes do uso destes. A exemplo do uso excessivo de paracetamol, a exemplo do uso de outros tipos de fármaco que podem induzir, inclusive, dependência. Então, são os oito
os principais focos da farmacovigilância no Brasil, conforme mencionamos. Um dos conceitos importantes, antes de nós falarmos sobre esses focos da farmacovigilância no Brasil, é o evento adverso. O evento adverso é dano ou injúria causada ao paciente por alguma intervenção em saúde. Aqui no nosso foco seriam os fármacos. E esses eventos adversos, também tem outro conceito que fala que o evento adverso é um evento não previsto na admissão hospitalar, relacionado à assistência médica que ocorram com o paciente durante a internação. Isso no âmbito hospitalar, mas existem outros eventos adversos que não necessariamente seguem esse conceito de admissão hospitalar, cabendo mais o uso do dano, do conceito que o evento adverso é um dano ou injúria causada ao paciente por alguma intervenção em saúde, que em farmacovigilância, a intervenção em saúde que nós focamos, que é a principal, seria o uso do fármaco, do medicamento, né? Então, a primeira parte da aula fica até aqui. Na próxima aula nós vamos discutir os principais focos da farmacovigilância no Brasil, com um pouco mais de detalhes. Tá bom? Bons estudos e a gente já se encontra daqui a pouco.